Muito bem, galera. Temos aqui um corte do programa F-Show da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que eles vão falar do Mengão, da entrevista do Felipe Luiz e do Pedro, né? É isso aí, já chega com a voadora no like, seja bem-vindo. Além de se inscrever no canal, cara, não esquece, ative o sininho para você não perder nada, tá bom? Quero dar os créditos de vídeo para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Ah, e antes de eu dar o play aqui, segue o líder, Mengão na frente, com um jogo a menos, hein? Vamos lá. E eu acho que tem alguns aspectos para a gente abordar. Primeiro, vamos olhar para a visão do treinador, tá? Que tem que tomar uma atitude, que eu imagino isso. Já vi muito treino que acontece, aí o treinador vai lá e toma uma atitude, ou ele dá uma bronca num cara aqui que ele tá mandando recado para 22. Silas sabe disso. E aí, daqui a pouco, nós vamos ver a visão do Pedro. Primeiro, do Felipe Luiz. Silas, você foi treinador, treinou o Flamengo, e é treinador, porque treinador é treinador sempre, né? E aí, como é que você avaliou a postura do Felipe Luiz na entrevista coletiva? Porque teve muito flamenguista dizendo, pô, acho que ele expôs o Pedro. Conta pra gente qual foi a sua visão. Na verdade, se você olhar para o lado da psicologia, o ideal é você elogiar em público e criticar, chama o cara na sala dele com uma testemunha, com um auxiliar técnico, um preparador físico, para não falar, não, foi a minha palavra contra a dele, não, para ter ali alguém escutando, ou até um outro, o capitão do time, alguém. Mas o Felipe Luiz, ele foi muito claro, porque você tem parte tática, você tem parte técnica e você tem a parte disciplinar. Que aí quem tem que ajudar mais o Felipe Luiz ainda nessa situação é o diretor, que ficou até ofuscada. Tudo as bobagens que o Boto falou ultimamente, né? Nas transações, bobagens porque eu digo que era coisa interna, não precisava sair para fora. A questão de expor o Pedro, primeiro que o Pedro não parece ser um mau caráter, muito longe disso. Não, e nem o Felipe Luiz é verdade, isso é. Ele não é mau caráter. Ele pode ser preguiçoso, mas mau caráter não. Isso também. Agora, o Felipe Luiz, ele fala assim, o repórter perguntou para ele, você não acha que expôs muito o Pedro? Ele foi o treinador. Você acha que o treinador não fica exposto? E a pancada que toma? Né? E o outro lado da moeda, como que fica? Mas ele, por outro lado, ele protegeu a diretoria, ele, Felipe Luiz, ele protegeu o grupo, ele se protegeu e protegeu o Pedro. Ele falou, eu quero que ele venha, que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e que ele volte a ser o Pedro que a gente está acostumado a ver. Se ele vai conseguir, esse é outro caso. Eu não sei clinicamente que estado que ele está, depois da lesão. Ele ficou bastante, é a segunda vez que ele fica um tempo bom fora, né, por conta de lesão. Então, o cara fica fastidioso, porque você volta para treinar, não consegue fazer o que você fazia antes. O que é fastidioso, Silas? Irritado, fica irritado. Gostei dessa Não é uma palavra... Que aula, hein? Gostei. O Rafael gostei. Marques usa ela não sei, bastante. o Rafael Marques falou pra mim o que é fastidioso. Gostei. Fastídio, né? O cara fica pode irritado. seguir. Vem pra Você ensinar. arrebentou a boca do balão aí, Silas. Vai lá. Sabe, O qualquer que mais? coisinha irrita o cara e tal. Agora, ele tem gols. Ele tem muitos gols, mas a gente aprendeu o seguinte. Você, jogador de futebol, é tão importante quanto o resultado do último jogo. Isso é fato. A gente tem que matar um leão todo dia. O Cilinho falava pra gente, jogador de futebol é prestação de serviço. Eu sou número treinador e vocês são números também. Então você tem um número. Quando você faz os testes, que o Felipe Luiz apontou também, quando você faz os testes físicos, os testes clínicos, você dá o seu melhor porque você quer ser primeiro. Todo o restante da temporada vai ser baseado naquele índice que você deixou ali. Quem está com o índice abaixo vai trabalhar para melhorar, quem está com o índice lá em cima tem que manter. Exemplo, cara, eu dei 10 piques no primeiro tempo de alta intensidade e no segundo tempo eu dei 5. O que aconteceu? Eu cansei, ou então eu dou 5 no primeiro tempo e dou 10 no segundo. Eu me poupei no primeiro tempo para aguentar melhor o segundo. Tudo isso hoje não tem como você mascarar mais. Né? Os caras têm tudo ali, tanto é que o Felipe fala que o pós-treino ele teria que ter ficado para complementar. E ali parece que ele não ficou, não quis ficar. E isso aí é onde o jogador adquire
o mesmo nível de físico, técnico que os demais. Porque você tem que complementar. Por isso que acaba o jogo, quem não jogou fica correndo lá. Fica lá. Sim. Todo mundo já está no vestiário, o cara fica correndo. Agora, eles têm um líder hoje, que é o Filipe Luís. Apesar de jovem, você vê que é um cara muito inteligente, tudo que ele aprendeu lá fora, ele está colocando em prática e os resultados estão acontecendo. Sim, Pedro, só resta você realmente fazer o que parece que ele já até fez, né? Então, fez Já a se reunião, reuniu mas com o grupo. ainda não se sabe se pediu desculpa Mas isso ou é não. coisa né? interna, deve ter pedido. A menos que ele não queira mais ficar no Flamengo e ele entenda essa entrevista do Filipe Luís Como o ponto final. como um ponto final. Eu pra acharia ele. legal ele pedir Sim, e aí, uma Bubu, como é que você olha coletiva isso aí? e pedir desculpas, porque o Filipe Luís falou lá, né, respeito aos companheiros, comissão técnica, mas a torcida do Flamengo. Mas A, alguém a vai imagem sair, dele viu, Bubu? hoje. Alguém vai sair. A Quem que é o torcida do capitão Flamengo abraçou o Felipe Luís desde a. Era o Queria Gerson, ele. né? Era o Gerson. Bruno Henrique, né? No time Bruno Henrique, Henrique. de repente o capitão vai sair agora. Vai falar, tivemos uma reunião, ele falou isso. Então, mas eu acho legal ele, diante do que virou o caso Pedro, a imagem dele, sobretudo com a torcida do Flamengo, tá arranhada. Tá vendo aqui nas mídias sociais da ESPN, não é o primeiro treinador com quem ele tem algum tipo de problema ou reclamação. Teve até alguém que me escreveu, não defendendo violência, mas o preparador físico do Sampaoli, que deu um soco nele, tá errado, não tem que ter violência, não tem nada. Mas estava cobrando mais participação, mais empenho. Parece que ele não queria aquecer, Não, foi a esse tipo mesma de coisa. situação. Pós-jogo, Pô, o cara ele vai não aquecer, jogou, vai lá, tem não que sei o quê, e treinar ele demais. mostrando pouco interesse, pouca participação. Então, assim, eu acho legal, primeiro, ele admitir que ele tá mal, que ele tem que melhorar, tem que apresentar números melhores e tal, mas pedir desculpa para a torcida. Tem mais de 40 milhões de flamenguistas que esperam muito dele, que ele contribua para o Flamengo. Né? Ele ainda é um ativo do Flamengo, um jogador importante. O próprio Felipe Luís aumenta. Onde é que eu vou achar atacante sim, no lógico. mercado mas do nível dele que faz 30 gols? E galera, outra coisa também, né, cara? Se o Felipe Luís não tivesse falado a verdade na coletiva, o Pedro já teria se manifestado. Ele já teria falado, não, isso daí é mentira, não. Cara, eu corro pra caramba, olha aqui o meu GPS. De alguma forma, ele já teria se manifestado pra se defender. Como ele tá quieto até agora, é porque o Felipe Luís só falou a verdade na coletiva, né? Mais um ponto, hein? Em campo, Bubu, porque não adianta ele falar, gente, queria pedir desculpa e tal, e não entregar o que está se esperando dele em campo. Acho que a resposta maior vai vir em campo. Se ele permanecer no Flamengo, é a entrega dele em campo. Porque o Felipe Luís, ele fez, e a gente criticou quando o Caixinha fez isso, não na mesma proporção, né? Mas quando reclama do Soteldo publicamente falando que estava faltando um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de empenho, o treinador está ali para colocar o dele na reta toda hora. Ele que tem que responder por tudo que acontece. Muitas vezes ele não pode expor algumas situações, mas muita gente questionava, e eu era uma das pessoas que questionava, porque o Pedro volta muito bem da lesão, surpreende, joga contra o Corinthians, faz gol, jogando bem, e aí depois some. Não joga, não é utilizado, virou terceira, quarta opção, quinta opção. Então você começa a questionar. O Felipe Luís deixou claro, não treina bem, os números não estão bons, o desempenho não está bom e a entrega dele, Pedro, também não está boa. Então, assim, eu acho que o que vai mudar qualquer tipo de situação, se ele ficar, é a entrega dele em campo. Ô, Nath, E ele vai entregar em campo. Wallace Ian não Porque quer não nem adianta pedir saber, né? desculpa. Não quer nem Wallace saber. Ian tá aí pra arrumar o E espaço. saiu o dele. Gabigol, né? Engraçado. O Pedro parece que jogava melhor quando tinha a sombra do Gabigol e o Gabigol disputando posição e querendo jogar pelo bem meio. lembrado. E, ó, ô, Bubu, Hoje tem muitos flamenguistas assim, poxa, será que não é legal ter saído o Pedro e ficado o Gabigol? ó, tem algumas Acho que era coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a gente vai colocar aqui a imagem dele, mesmo afastado do jogo, não relacionado, melhor dizendo, ele vai ao campo lá para ficar do lado e tal. Eu acho que tem alguns pontos práticos que eu vou jogar para você, enquanto a gente vê a imagem dele no campo. Só de cenário, eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação, nenhum penhão a pensar. Porque eu torço muito pro Pedro, o menino, né, que a gente vê ali Virou as fazendo os costas pra gols. Tal. você, Edu, olha lá. Ó. Hã? O Pedro virou as costas pra você. Mas agora ele tá de lado. te ouvindo. Pedro, vai dar tudo certo. Ele não veio no Mundo Menezes? Não veio, mas a gente vai fazer uma coisa legal aí. É o seguinte, 3 coisas que eu penso e que eu acho que a gente tem que observar. Primeiro, o Felipe, nessa discussão que ele teve com o preparador físico do São Paulo, quem separa a briga é o Gerson. O Gerson saiu do Flamengo, o negócio parece que vem à tona. Talvez o Gerson fosse uma liderança, estou fazendo uma leitura. Cara, falando do Gerson, vocês viram a cara
do Gerson na apresentação lá no Zenit? Meu Deus, cara, ele não escondeu a tristeza. Tá na cara dele lá na apresentação no Zenit. É só você procurar aqui no Google ou no YouTube que você vai ver fotos ou vídeo do Gerson, velho. Já deve estar arrependido, né? Cenário importante para blindar também o Pedro junto com os companheiros. Por quê, Prates? E aí o Silas sabe como é que é vestiário. Quando os outros jogadores não vêm junto, que o jogador tem que tomar, ele olha lá, a atitude do treinador. Ih, deitou. Deitou um, vira beliche. Silas sabe como é que é. Aí 2, 3, 5, 42. Eles não foram junto para, Pedro, vamos chamar. Eles acataram uma decisão do treinador. E o outro ponto importante, que eu acho que é de olhar, a gente tem o cenário do Pedro lá com o Gerson, essa do treinador e o Felipe Luiz, aqui mesmo nessa bancada, aliás, acho que foi na outra, mas enfim, nesse mesmo horário a gente falava o quê? Ele vai ter um desafio que é treinar os caras que são da mesma era... Companheiros dele, jogavam com ele. Contemporâneo, jogava junto. E ele vai ter que se provar dia a dia, porque é normal. Você não acha que também esse capítulo foi um olhar dele do tipo, porra, eu joguei contigo, Pedro, mas, pô, a gente tem que ser profissional, tem que tocar. Mas, Edu, você não acha que tem tudo isso, componente? Tem todos os componentes? Acho que tudo tem um peso aí, tem um ponto que você destaca, mas quando o treinador chega a esse nível publicamente, é que internamente já tentou muita coisa. Você acha que não tem volta? Não, acho que tem volta. Se nesse último recado não tiver algum tipo de reação por parte do Pedro, como que o Pedro vai reagir a isso, se o Pedro vai preferir achar que ele é perseguido pelo treinador e tem que ir embora, ou se ele vai mostrar que vai brigar por posição e voltar a jogar pelo time. Eu acho que o Felipe Luiz chegar a esse ponto que chegou, é que ele tentou internamente muitas outras coisas, não houve resposta, não houve reação do jogador da maneira que o treinador queria. Ele é o treinador. Muito legal o tempo que eles jogaram juntos, a amizade que eles talvez tenham tido, a convivência que eles tiveram. Agora é o treinador e o jogador. Agora é outra conversa. A amizade que eles tiveram como jogador foi uma amizade do tempo que o Felipe Luiz jogava futebol ainda, ele não joga mais. Então, acho que para chegar a esse ponto, é que internamente ele tentou muitas outras soluções, nenhuma deu o resultado que ele esperava. O jogador não reagiu da maneira que ele esperava. Publicamente foi para esse embate. Veremos como que o Pedro vai reagir. Se o Pedro vai pedir para sair, se vai tentar demonstrar o que não demonstrou até agora, se os números jogam contra, se no treinamento ele tem visto falta de empenho, se o ritmo da maioria é um e o dele é outro, e acha que está todo mundo errado e ele está certo, tô mais com o Felipe Luiz nessa daí. Porque, por exemplo, você vai mandando vídeo para cá, manda a sua opinião a respeito dessa situação do... E galera, participe aqui do vídeo com o seu comentário. Uma pergunta aí que tá na tela. Felipe Luiz fez certo em expor a situação na coletiva? Comentem. Eu já falei que sim, cara. Estou com o Felipe Luiz nessa. Felipe Luiz, do Pedro, quem tem razão, se tem volta ou não. O número vai aparecer na sua tela, porque eu vou registrar aqui, o Jonathan Vinícius está falando aqui, cara, não tem mais clima. Eu acho que ele não volta. Tem também aqui outras participações da galera falando sobre a atitude do Pedro. E eu acho, dessa reunião de hoje, precisa entender como ela foi. Mas olhando para o mercado, o Bubu, o Pedro deve ter feito uma leitura. Cara, o Palmeiras, se eu fosse a Leila, eu ia lá pegar o Pedro. Como é que é? Opa! Se eu fosse a Leila... E o Tigrinho? Eu ia dar uma chegada... Mas já tem Vai o Tigrinho fazer o quê? lá, né? Ele tem um Você belíssimo festejou Não, com tem o Paulinho, assim, mas como você centroavante... O camisa 9 é o Centroavante não Tigrinho. tem. A Leila falou, já tem camisa 9 agora. Mas tudo bem. Isso colocado assim, para o mercado nacional seria o Palmeiras, que já Não, tentou, pode trocar pelo Caleri. Teve um momento que o Flamengo tá vencendo o Caleri. Tudo bem. Mas eles não vão liberar. Trocaria, eles não vão maestro, liberar. Caleri pro Pedro? Opa, olha lá, olha que coisa linda, ó. Coisa linda, a audiência Galera, se está recupera lá, sensacional. vê o Pedro. Mandem vídeos pra cá que nós vamos continuar com esse assunto, Pedro. Ele Pode me mandar o parece André que Silva no junto também, né? brasileiro não pode Caleri e não. André Silva, dois No centroavantes. brasileiro, Pelo número de jogos, na Série A ele não pode mais não disputar. pode mais jogar. Esse ano. Pode ser pro Então, ano que ele vem, aí deve... outra Você acha coisa. que passou na cabeça dele jogaria só Libertadores? Libertadores, sim. Você acha que passou na cabeça dele o seguinte, cara, vamos fazer essa reunião, o procurador deve ter falado, segura a tua onda, vai lá, fala com os caras pra você ficar. É melhor ser reserva ou alternativa no Flamengo do que ir pro mercado que não seja tão atrativo pra ele, só pra O Bush chama jogar, de mercado alternativo. pra sair. E aí? Eu acho que o Felipe Luiz deu a oportunidade, abriu as portas para ele se redimir e se recuperar no Flamengo. Ainda acredita no potencial dele, um jogador que marca 30 gols por temporada. Você não acha, mesmo o Flamengo hoje sendo tão endinheirado, tão poderoso, não é tão simples você pagar 25 milhões de euros lá num Tigrinho da vida e tal. É muita bala na agulha. Então,
Eu acho Vai te que entregar ainda, 30 gols por temporada. ainda há uma crença de que ele vai ter mais exposição, mais motivação. Porque bola ele tem, a gente sabe que ele é um grande... a gente falava até Não é nenhum pouco Caio tempo Jorge, atrás mas tá dando umas que ele cacetadas, seria o né, Bubu? centroavante Não é nenhum natural. Caio Jorge, assim, mas tá dando umas cacetadas Não, mas de vez assim, em quando, né? Não vamos voltar pouco tempo atrás, a gente falava que ele era o camisa 9 ideal para a seleção brasileira, que é uma posição carente. Agora tem o João Pedro, hoje estão aparecendo outros nomes aí para brigar por essa posição. Mas um tempo atrás a gente falava assim, o Pedro é a esperança de centroavante do futebol brasileiro. E por isso que o Flamengo pagou por ele, investiu nele e tal. E não é possível que ele, ainda jovem, reputo ele como jovem, já está entregando os pontos da carreira. Ele já bateu na Europa, voltou. O Gerson fez isso, mas voltou de novo, né? Já teve proposta, saiu, se manteve ativo, disposto, competitivo. A impressão que dá é que o Pedro meio... Alguns jogadores chegam a alguma hora da carreira que dá uma cansada. O Adriano Imperador tinha potencial para fazer muito mais. Ronaldinho Gaúcho. eu não sei o se cara aguenta chegou em pra alguma tudo hora, isso. o Ronaldinho Gaúcho falou, cara... Pô, mas o Pedro é jovem, que eu já treinei, já ralei, já ganhei, já dei show. Tá bom, vou curtir a vida. Era. Então, Ronaldinho, calma. não, tô falando de... Você tá louco. Tem jogadores que chegam no meio da carreira, o cara dá uma desanimada. Eu não acho que é sobre isso. Ronaldinho Gaúcho. não sei. Pera Eu não acho aí. que é sobre isso, não. Eu não Primeiro acho. tem que ver se o Pedro concorda com o treinador. Às vezes a visão do Pedro em relação ao que ele está Os apresentando, números não que tem mentem. treinado. Ele tá abaixo em todos os níveis de treino. Hoje você, como o professor Silas, temos Olá. professor Celso Ziotti, professor Calçade, professor de Bigode e o Bigodinho. professor Silas. O professor Silas falou, hoje eu não dá Bigodinho pra tá dar no um curso. migué. Vou aqui fazer um corpo mole. O cara fica sabendo. Aí chega com o número, ele vai bater o quê? Pô, melhor esse número aqui todo, que aí você vai ter chance, vai voltar a ser titular. Mas olha, Tem que ver eu se quem tenho trabalha com ele tem a visão certeza que ele tem. que está Alguém fala pra ele passando que ele na não tá conversa do Pedro com o procurador dele, com o empresário, com o staff, o olhar de mercado e seleção brasileira. Eu estou errado, Silas. Quando ele estava para se recuperar de contusão, todo mundo ficava, pô, vai voltar o 9 da seleção. Agora tem João Pedro, Marcos Leonardo. Vamos ver os caras que surgiram no Senado. Caio Jorge, Matheus Cunha. Matheus Cunha, Igor Jesus. E o Pedro tá ficando para trás. Não vai ter que reconsiderar isso também, Silas? Eu acho. A gente Mas não é isso falou que ele muito, quer? a gente falou muito aqui da escolha que o Gerson fez, indo pro... Foi pro Zenit, né? Pois é. Aliás, estava feliz na O Luiz Henrique apresentação. não foi mais convocado. Ou seja, você quer ir lá, a grana é boa, tudo, tem que se pensar assim nisso e tal, mas o Zenit pode esperar, a seleção brasileira não espera. Tanto para um quanto para outro. E eu já tive uma situação muito parecida com essa para ir para o Japão, não fui e depois eu fui para o Japão porque eu estava na seleção brasileira. Então você tem que ver o que é prioridade para você, porque nós não estamos falando de caras que não têm dinheiro. Não é o primeiro contrato do Gerson milionário. O Gerson sempre ganhou bem, tanto lá fora como aqui no Brasil. Luiz Henrique também. Luiz Henrique foi para o Betis. Luiz Henrique veio, acho que foi a maior contratação do Botafogo, ele e o Almada, né? Isso. Ou seja, então são escolhas e aí é a família, é o procurador, né? O empresário que vai ajudar a resolver. Agora, no caso do Pedro, aquilo que a gente falou. O Ancelotti está aí. João Pedro, o que o João Pedro fez foi absurdo. E o Ancelotti estava vendo. Estamos falando dos gols. E ele não estava é? de férias. Estamos falando do E ele tava de férias. comportamento de um centroavante. Chegou, Bem lembrado. entrou, jogou contra o Palmeiras um pouco e mostrou a qualidade, entrou como titular num dos maiores jogos e também deu conta e agora... Aliás, que ironia, né? Seja. O Estevão foi contratado há tanto tempo, há 500 anos pelo Chelsea, e não tem Mundial. O João Pedro não era jogador do Chelsea Tava de férias. até poucos dias, e o João Pedro tem Mundial. Boa, Bubu! Boa, Bubu! Tá aí, galera, mais um corte aqui da imprensa repercutindo, né, cara, a entrevista coletiva do Felipe Luiz, né? E será que o Pedro vai se retratar? Bem, o Pedro, ele se reuniu com o elenco, né, e se explicou após as críticas de Felipe Luiz. Será que ele pediu desculpas? Eu não tenho essa informação aqui. Deixa eu ver se eu consigo essa informação aqui. Só um momento, deixa eu pegar aqui. Quem procura acha. E eu achei, galera. Tá aqui, ó. Pedro se reúne com o elenco do Flamengo às portas fechadas e se explica após críticas de Felipe Luiz. Você já leu essa matéria? Se não leu, fica aqui que eu vou ler para você. Pedro reagiu já na manhã desta segunda-feira às críticas que recebeu de Felipe Luiz após a vitória sobre o São Paulo. O atacante chamou todo o elenco
para uma reunião às portas fechadas no Ninho do Urubu e deu esclarecimentos sobre sua postura abaixo do esperado nos treinamentos da última semana. O treinador não participou do encontro. No encontro, que contou com a presença de apenas 10 jogadores, Pedro fez meia-culpa pelo rendimento abaixo nas atividades e disse ter sido impactado pelo vazamento de prints em que um profissional do clube o colocava à venda por 15 milhões de euros. O camisa 9 revelou se sentir desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura dentro de campo. O centroavante disse textualmente que sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou. Pedro não pediu desculpas. Tá aqui, ó. Isso que eu queria saber. Ele não pediu desculpas, mas disse que era importante se explicar perante aos companheiros, né, e dar a sua versão dos fatos, garantindo ter prazer em fazer parte do elenco e respeitar o trabalho de cada um. O jogador se posicionou também a respeito das críticas recebidas por Filipe Luís e se mostrou incomodado com adjetivos como lamentável e ridículo. Pedro disse aos companheiros que concordava com a ausência no jogo por estar treinando mal e que sua percepção, as críticas do treinador foram acima do tom publicamente. Na reunião não houve qualquer tipo de reação ou resposta por parte dos companheiros. Os jogadores apenas escutaram o discurso de Pedro. Fora do jogo, Pedro treinou na parte da manhã de sábado no CT Ninho do Urubu. Os relatos dão conta de que ele fez uma atividade considerada forte, muito diferente do restante da semana passada e com números bem superiores às métricas recentes do atacante. À tarde, Pedro foi ao Maracanã, esteve no gramado, passou no vestiário rapidamente antes da partida e deixou o estádio antes da coletiva de Filipe Luís. Cara, por isso aqui você vê que o Pedro estava treinando mal porque ele se sentiu mal perante os prints vazados, né? Então, isso daí afetou ele, segundo aqui as palavras dele aqui perante ao grupo. Sabe o que me assusta? Não é nem isso aqui que ele falou. O que me assusta, galera, é como que vaza as coisas no Flamengo, né? Como que a imprensa tem acesso a tudo que ele falou dentro de uma sala fechada com jogadores? Quem que vaza isso, cara? Isso me assusta, né? Então tá aí, o Pedro tá magoado com o Filipe Luís, né? Não gostou do que ele ouviu, né? Lamentável e ridículo. Pedro não gostou desses adjetivos. E é direito dele, né, de não gostar. O Filipe Luís também tá no direito dele de fazer o que acha certo, né? Porque para muitos o errado era o Filipe Luís que não escalava o Pedro. Por isso que o Filipe Luís expôs tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Valeu, fui.